Amados, a paz do Senhor. Estaremos abordando o tema Novos Assembleianos. Novos Assembleianos. Primeiramente, desejo trabalhar um pouco alguns aspectos da Assembleia de Deus. Alguns aspectos da Assembleia de Deus, como um movimento pentecostal clássico. A liturgia da Assembleia de Deus é uma liturgia sacra, ou seja, a harpa cristã, os corais e uma pregação bíblica ortodoxa são mecanismos importantes dentro da liturgia clássica, dentro da liturgia pentecostal clássica, ou seja, uma grande valorização para a harpa cristã, os corais, dentro de um processo de adoração a Deus, e a pregação da palavra, ou seja, uma pregação altamente ortodoxa. Outro elemento muito contundente na Assembleia de Deus é a meta. Ou seja, o propósito da igreja como corpo de Cristo, primeiramente, a conversão, a santidade, a vida eterna, a vinda de Jesus. Aquela bela pregação de Daniel Berg. A conversão, a santidade, a vinda do Senhor. Outro ponto importante na Assembleia de Deus, como movimento pentecostal clássico, é a sua motivação. Ou seja, a motivação, primeiramente, o falar em línguas e a contemporaneidade dos dons espirituais. A Assembleia de Deus salvaguarda as línguas, o falar em línguas, e procura preservar os dons espirituais. Outro ponto importante da Assembleia de Deus é o fundamento da Assembleia de Deus, ou seja, uma fé cristológica sem mistura. O fundamento doutrinário da Assembleia de Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E, principalmente, a cristologia, ou seja, a visão cristológica. A exegese é muito simples. A Escritura pela Escritura, sem enredos ou invenções. A Assembleia de Deus preza por uma pregação simples, cheia da graça e do conhecimento bíblico. Outro ponto importante da liturgia da Assembleia de Deus é a estrutura, aquela tese paulina, a decência e a ordem. Ou seja, dentro da liturgia da Assembleia de Deus, nós temos dois elementos importantes e essenciais: a decência e a ordem, que são guiados pela doutrina bíblica e pelos bons costumes, que não faz mal a ninguém viver um padrão evangélico diferenciado do mundanismo. Então, foi necessário este pano de fundo para entendermos o posicionamento da Assembleia de Deus clássica. Eu vou reiterar mais uma vez, de forma contundente: a Assembleia de Deus clássica, ou seja, que articula elementos ortodoxos, preserva
bons costumes, trabalha a sã doutrina, valoriza a harpa cristã, valoriza o cântico sacro e o elemento maior, aquela ideia de John Stott: o púlpito deve ficar no lugar mais alto da igreja. É o momento de ouvirmos a palavra. E a Assembleia de Deus preza, se preocupa com a palavra. Mais uma vez, eu vou reiterar: a Assembleia de Deus clássica. Vamos caminhar um pouco mais. Estaremos abordando a temática. Esta temática que estamos estudando. Falamos um pouco da Assembleia de Deus, alguns elementos da Assembleia de Deus, algumas motivações, algumas propostas, algumas posições, alguns ajustes. Estaremos falando um pouco dos novos assembleanos. Quem são esses novos assembleanos? Proposta do movimento. Proposta do movimento: romper com usos e costumes e a liturgia clássica. Quando nós falamos de romper com bons costumes, não desejamos promulgar uma doutrina talibânica, de forma alguma, ou uma teologia de delegado, tirana, uma teologia abrupta, violenta e agressiva. Apenas colocamos alguns elementos aqui dentro desta estrutura, ou seja, preservar alguns bons costumes que são essenciais para o crescimento da igreja, para o crescimento espiritual da membresia. Os novos assembleanos têm uma proposta. Qual a proposta? Romper com os usos e costumes e com a liturgia clássica. Já tenho visto rapazes de brinquinhos dentro das igrejas, de bonezinho dentro da igreja, de bermuda dentro da igreja. É uma afronta à liturgia sagrada. É um desrespeito ao Deus soberano e absoluto. E a ideia é uma ideia de rompimento. É aquela tese da revolução. Ou seja, os novos assembleanos são revolucionários. Outro ponto importante: a meta. A meta dos novos assembleanos é um louvor progressista, psicodélico, sem a harpa ou o cantor cristão e sem a pregação ortodoxa. Eles estão preocupados com aquele barulho vazio, aquele barulho sem conteúdo, sem essência. Muita apelação. Já existem igrejas que têm seu bailezinho no sábado à noite. Os jovens se reúnem para dançar, para brincar, para promulgar esta tese nova, ou esta proposta nova, ou seja, um evangelho social, um evangelho que vai atender o apelo da sua freguesia, que vai atender o apelo dos seus consumidores. Outro ponto importante nos novos assembleanos: a pregação. A pregação são palestras motivacionais, confissão positiva, prosperidade, exorcismos e curas comerciais. Amados, a pregação do Evangelho, ela tem um fim. E o fim é Cristo. O meio é Cristo e o início é Cristo. E a pregação do Evangelho, na sua essência, a proposta é vida eterna. E o que os pastores
ou os novos assembleanos têm pregado, são palestras motivacionais. Instruir as suas membresias a viverem um evangelho utópico, de fantasias, de enganos. O famoso evangelho Castelinho de Oz, ou a chamada tese evangélica hollywoodiana. Então nós fechamos aqui, confissão positiva, não se usa mais a fé, se usa a confissão, ou seja, eu penso, no momento que eu estou pensando, aquilo está acontecendo. A chamada visualização, que vem lá do mentor dos novos assembleanos, Kenneth Hagin, que é o mentor espiritual dos novos assembleanos, é o seu guru. Ou seja, a visualização, pensar, logo que eu penso eu vou conseguir, eu vou conquistar. E não é pela razão, não é pela mente, não é pela confissão. A palavra do Senhor é muito clara, é pela fé. Mas não esta fé teleguiada por um sistema, mas a fé bíblica, a fé em Jesus Cristo, que é soberano e absoluto para sempre. Amém. Prosperidade. Prosperidade é vergonhoso falar de um evangelho proletariado, de um evangelho dentro das favelas. É vergonhoso. Porque a proposta dos novos assembleanos é a prosperidade, o glamour, o evangelho estilo Amaury Júnior. Este evangelho que articula o luxo e a pompa, ou seja, o evangelho das socialites. Exorcismos. Em nome de Jesus, nós expulsamos entidades diabólicas se acontecer uma manifestação. Mas o que nós estamos presenciando são exorcismos. A ideia é que tudo são demônios, que todos os acontecimentos, todas as manifestações são pressões malignas, são opressões malignas, e sabemos que não, queridos. Sabemos que não. Um assunto muito trabalhado pelos novos assembleanos, com suas técnicas, com o seu sistema psicoteológico, é a ideia da depressão. Que a depressão é maligna. Sabemos que pode existir uma opressão maligna ou uma influência negativa ou uma pressão diabólica. Mas sabemos também que existe a enfermidade, que existe a doença patológica, que a depressão também pode ser um drama emocional e que vai necessitar de um tratamento. Então esta ideia de demonizar tudo é muito perigoso. E as curas comerciais que nós temos contemplado na mídia, na televisão, curas comerciais, o show da cura. Jesus nunca chamou nenhuma publicidade para suas curas. Ele nunca evocou o marketing da época, existia um marketing na época, ele não evocou aquele marketing. Ele curava e era muito claro, vá e conte para o sacerdote, ou vá e conte para alguém, mas não fale que curei você não. Ah, estou curado, estou curado, estou bem. Mas não faça nenhuma propaganda, nenhuma publicidade. Simplesmente o doente era curado, dava o testemunho, mas não existia nenhuma publicidade, nenhum marketing em torno do nome de Jesus. Em certa ocasião, quando desejaram levantá-lo como rei, Jesus se escondeu. Ele não quis, porque ele já era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguns nomes que são atrativos e são modistas. Nós temos hoje, dentro deste mundo, deste clã dos novos assembleanos, o marketing eclesiástico. Aquela ideia, Assembleia de Deus, Shalom,
Assembleia de Deus Vida Nova, Assembleia de Deus Beriana, Assembleia de Deus não sei o que, não sei o que. É uma articulação de marketing, ou seja, o nome Assembleia de Deus só não serve. É necessário um chamariz maior para atrair novos consumidores, ou seja, este apelo dos novos assembleanos. Não estão buscando almas para o reino de Deus, estão buscando consumidores. O Jesus pop, a ideia dos novos assembleanos, é um Jesus pop, um Jesus que vai estar conectado a um sistema moderno, esta coisa de modernização da liturgia. Modernizar a liturgia. De repente, você chega numa igreja dos novos assembleanos, você vai encontrar um louvorzão muito doido, muito louco, um pastor doidão, pregando um evangelho diferenciado. Um evangelho que não é o evangelho bíblico ortodoxo ou o conteúdo bíblico. Tem muita invenção, tem muita artimanha, tem muita malandragem dentro dos novos assembleanos, pois o interesse não são almas, o interesse são consumidores. Contextualização sem conteúdo. Infelizmente, eles buscam uma contextualização sem conteúdo. Não vamos obrigar os jovens a um terno, de forma alguma. Não seremos tão tiranos. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei a proposta do Evangelho, ninguém me falou nada, ninguém me pediu nada, mas o Espírito Santo me convenceu. E eu comecei a usar um terno, senti desejo de usar um terno, de congregar na Assembleia de Deus ali onde eu estava, com um terno. E eu me sentia muito bem. Eu fui usuário de drogas, fui hippie. Eu tive uma vida muito louca. Mas quando o Senhor me convenceu do meu pecado, Ele mudou por dentro e por fora. Então é necessária uma mudança por dentro que vai materializar-se por fora. Outro ponto dentro desse mundo que nós estamos caminhando, dentro desta análise, o emocionalismo sem intelecto. O emocionalismo sem intelecto. Os novos assembleanos trabalham muito o aspecto emocional. Alguns cultos são apelos translocados às emoções. Se força a emoção. Você vai pregar, alguém coloca um fundo musical e vai elevando o fundo musical. À medida que você eleva a voz, eleva o fundo musical. Aquilo mexe com a emoção da membresia. E mexe muito, é uma espécie de um mantra, parece um mantra. E a pregação, ela é motivada pela palavra. Quem motiva a pregação, quem motiva o evangelho é o Espírito Santo. A pregação deve ser plena e totalmente ortodoxa, bíblica e altamente apologética. Outros elementos que nós temos dentro deste mundo que estamos caminhando dos novos assembleanos, técnicas espirituais. O paletó santo, né? Já tem pastor derrubando os seus membros com o paletó. Joga o paletó e derruba os seus membros. Já tem um chamado pastor metralhadora, que sai metralhando suas ovelhas. Batalha espiritual. Tudo é possessão demoníaca, tudo é capeta, tudo é diabo. E a mentora deste movimento, Rebeca Brau. A ideia é que tudo é demônio, que tudo é uma demonização, que tudo é endiabramento, que tudo é uma perturbação maligna. E sabemos que existem algumas manifestações dentro da liturgia que não são possessões demoníacas. São pessoas doentes que necessitam e precisam de uma cura.
precisam da palavra, necessitam do Evangelho, necessitam da unção do Espírito Santo, do Evangelho de Jesus. Ou seja, nem tudo é uma possessão demoníaca. Existem enfermidades que são necessárias, ou na verdade é necessário um tratamento. Na verdade, existem algumas enfermidades que é necessário um tratamento médico. E o médico, ele é abençoado por Deus. E os novos assembleanos abominam os médicos. Abominam os médicos. E abominam mesmo. Eu conheci a história de um pastor doente que se tratava escondido com um médico particular, pois ele tinha medo, receio que a sua membresia descobrisse que ele se tratava com um médico. Queridos, esta ideia do supercrente é uma ideia muito, mas muito megalomaníaca. Não existe o supercrente. O que existe é o cristão que crê. E crê totalmente na palavra, ele crê por fé e não por vista. Então esta ideia do supercrente é uma tese dos novos assembleanos. A ideia do supercrente, ou seja, daquele crente que parece um super-herói, parece um He-Man ou um super-homem, mas na verdade ele é um ser humano com carências, um ser humano que vai adoecer, que vai envelhecer, que vai morrer um dia. Então esta ideia da eternidade, da imortalidade, é uma ideia muito fajuta. É uma ideia sem base e sem fundamentação bíblica, teológica e doutrinária. Todos morreremos um dia. Todos. E o Evangelho tem uma proposta. E a proposta do Evangelho é vida eterna com Jesus. Os encontros, eles têm aí uns que eles chamam de encontros, ficam alguns dias isolados, buscando uma espiritualidade muito aguçada, uma espiritualidade diferenciada. Ou seja, existe uma ideia. A partir de um isolamento se conquista a espiritualidade. Queridos, a verdadeira espiritualidade é estar dentro da arena e não pecar. É estar dentro da arena gladiando, guerreando contra principados e potestades, contra opressões, contra seres humanos perversos, mas manter-se intacto e santo em nome de Jesus. A unção do caicai é uma prática também muito forte nos assembleanos, o sopro santo, o empurrão, o caicai. Queridos, meu coração dói quando eu vejo no YouTube alguns vídeos que são cômicos para alguns, mas para outros provoca tristeza e agonia de alma. Tanta palhaçada em nome de Deus, tanto ridículo em nome de Deus, tanta brincadeira em nome de Deus. Esta é a unção do caicai, do empurrão santo. O poder está no cair e no empurrão. Ou seja, se transfere para aquele que está empurrando uma espécie de potencialização de poder, uma concentração de muito poder, ou seja, um gentleman de outro mundo. A unção do caicai. Riso santo. O riso santo, da altas gargalhadas, que nasceu em Toronto no ano de 1994. E quem gostava muito dessas gargalhadas era um tal de Kenneth Hagin, que gostava de dar altas gargalhadas e o poder caía na congregação, na igreja. Um poder muito estranho, mas muito estranho mesmo. E esta unção do riso,
Unção da gargalhada é uma prática muito comum nos novos assembleanos. Imitar animais. Tenho visto no YouTube pessoas imitando macaco, cachorro, lobo, coisas assim. E vai por aí. Imitar animais. É uma aberrância. É algo aberrante. É um desrespeito com Deus. É um desrespeito mesmo. É uma aberrância isso aí. É um desrespeito com o divino. É um desrespeito com a palavra. O Espírito Santo não imita animal nenhum. Não imita bicho nenhum. Quem está imitando é o ser humano. Mas não use o nome de Deus. Por favor. Se você imita algum animal, não use o Espírito Santo não. Quem está imitando é você que está imitando. O show da cura. Hoje a cura é um show. Para muitos é um verdadeiro show. E é necessário uma plateia para assistir aquele show da cura, onde o homem de Deus torna-se uma espécie de animador de auditório. Ele produz tudo aquilo, ele evoca poderes e no final o nome do Senhor fica em segundo plano, pois o homem é endeusado. E daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, este homem de Deus aparece de helicóptero, de avião. A cura, ela faz sucesso e ela dá dinheiro. O velho não serve mais, o melhor é o novo. A ideia de que o velho não serve mais, aquela ideia de que a velha doutrina da Assembleia de Deus clássica não serve mais. Não precisamos da harpa, nem do púlpito, nem da palavra, nem da Bíblia. O que nós precisamos são de técnicas. E os novos assembleanos trabalham muito com técnicas, com métodos. E segundo Boldes, Deus não unge métodos, Deus unge homens. As igrejas são comerciais. Hoje a igreja, segundo Boyce, a igreja é um produto, o púlpito um balcão e os pecadores consumidores. É aquela ideia de Hughes, atender necessidades. Atender necessidades. A isca dos novos assembleanos, culto do entretenimento, louvorzão show, cantores famosos, pregadores translocados com seus mantras, sermões apelativos, barulhentos e mundanos. Não temos mais o conteúdo bíblico, a palavra, a reflexão. É produzir muito barulho sem conteúdo. O conteúdo bíblico produz o barulho. Não sou contra o barulho. Pelo contrário, eu nasci num berço pentecostal. Só que na minha época o barulho era manifestado a partir da palavra, da pregação, de um louvor sacro. Éramos contagiados pela palavra. Mas hoje, o que existe é um barulho. Pregadores barulhentos, sem conteúdo nenhum. Louvorzão show. Se você chama o povo para o culto de doutrina, vai meia dúzia, queridos. Agora você faz um grande evento, um grande louvorzão show e traz um pregador barulhento, a multidão chega. E o evangelho não trabalha, ou na verdade, o evangelho não necessita da multidão, mas de discípulos. O evangelho não necessita de multidão, mas de discípulos. Jesus, quando precisou, quem ficou ao lado dele foram poucos. A multidão se afastou. E tenha certeza de uma coisa: quem vai ficar com você são discípulos, porque a multidão, muitas das vezes, ela vai atrás do barulho e não do Espírito Santo. Nós temos a síndrome das multidões, já falamos.
cultos frenéticos e alucinógenos, histerias, overdoses espirituais, e algumas similaridades na liturgia. Nós temos a yoga, infelizmente, em alguns cultos. Meditação transcendental, não se busca mais reflexão espiritual, não se busca mais a oração, não se busca mais o clamor, a prostração. Kardecismo, em algumas liturgias, nós temos já mantras, repetições de palavras, que vão produzir elementos mágicos. Regressão, voltar aos ancestrais, para pedir perdão do pecado que eles cometeram lá atrás, perdoar, pedir perdão. Regressão. Viagem astral. Sono de Adão. Tem um pastor pregando em todo o Brasil sono de Adão. Ele anestesia as pessoas e depois a pessoa recebe a cura. Meus amados, isto é espiritismo. Não tem nenhuma fundamentação bíblica. Hipnotizar alguém, adormecer alguém, não tem base bíblica. Jesus nunca praticou o sono de Adão, e nem Paulo, e nem Pedro. A Bíblia no seu todo não pratica esta transloucura teológica. E este pregador é famoso, e ele prega em todo o Brasil o sono de Adão. O sono de Adão, anestesiando as pessoas. E depois vem uma cirurgia. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, é espiritismo. E outras parafernálias. E na questão do kardecismo, a esposa de um pastor, ela disse que foi arrebatada e foi até o paraíso e conversou com seu sogro. É kardecismo puro. Não tem nenhuma base bíblica. Não tem nenhuma fundamentação bíblica. Os que estão com o Senhor não têm diálogo com os que estão aqui. Não há diálogo, não. Há uma separação. Quando chegarmos lá, no paraíso, estaremos para sempre com o nosso Deus. Mas esse papo de que foi até o paraíso e conversou com alguém, é espiritismo. A síndrome do Macedo nos novos assembleanos. Cultos do negócio. O culto hoje é um grande negócio. O afã pelo pede. Os empresários travestidos de fé evangélica. Igreja hoje para alguns é empresa. E os novos assembleanos trabalham muito a questão do negócio, da empresa, o evangelho empresa, o evangelho como um grande negócio, business, o evangelho business. Os 30 minutos do ofertório. É uma coisa pirada. Eles usam 30 minutos para pedir uma oferta. E é uma lavagem cerebral. Arrancam tudo com aquela tese antiga, aquela ideologia religiosa. Você está dando para Deus. Não, Deus não precisa do seu dinheiro, queridos. Deus não quer negociar com você. Pague o seu dízimo, oferte na sua igreja, mas não aceite nenhuma lavagem cerebral. A fé que você professa é uma fé em Jesus Cristo e não no negócio. Templo é dinheiro para alguns desses novos assembleanos. Templo é dinheiro. Money, depois Deus. Primeiro dinheiro, depois Deus. O que temos assistido nos evangelistas da mídia é um apelo histérico pelo dinheiro. Chega a ser aberrante. Chega a ser absurdo. É o tempo todo falando só em dinheiro, só em grana, só em dinheiro, só em grana. E no final uma oraçãozinha bem pequena em nome de Jesus. Infelizmente. Eu termino aqui. Para os novos assembleanos. Volte para as raízes.
Volte para o pentecostalismo clássico. Pare de falar dinheiro. Pregue Jesus. Não use o púlpito como se fosse um balcão de negócios. Não olhe para as ovelhas como se fossem consumidoras. Não transforme a liturgia clássica numa verdadeira baderna espiritual. Não pense você que a contextualização exacerbada e sem conteúdo vai produzir crescimento. Pelo contrário, vai encher a sua igreja, vai lotar a sua igreja, vai ficar gorda, vai ficar obesa, mas sem qualidade. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. E para os novos assembleanos, a minha tristeza. Paz do Senhor.